Bem, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo das nossas funções. Hoje eu vou apresentar para vocês as funções nitrogenadas, as mais importantes. Tem outras aí, por exemplo, nitrilas, por exemplo, que não são tão relevantes. A cobrança dela é meio que minimizada, tanto que a abordagem em livros é mínima delas. Aqui para vocês têm o resumo das funções. Eu sempre mando os slides, então vocês deem uma revisão aí, vou cobrar essas funções de vocês. Então aqui está o resumo de todas as funções que a gente já trabalhou. Tendo alguma dúvida nessa daqui, vocês voltem nas aulas anteriores aí. Então, isso aqui, a tabelinha de sempre, que eu sempre coloco, que ela vai ser cobrada também nas outras funções, é sempre a mesma e ela ajuda bastante. Então vamos lá, quais são as funções que eu vou apresentar para vocês? As aminas, as amidas e os nitrocompostos. Tem outras funções, como por exemplo as nitrilas, por exemplo, mas eu já falei, elas não são tão relevantes. Então vamos pular isso aí, vamos ver o que é mais, o que é mais cobrado. Tá, com relação às aminas e às amidas, vou apresentar a nomenclatura para vocês, mas a forma de cobrança dela é com relação à identificação. É você diferenciar uma amina de uma amida. O nitrocomposto até que é simples, mas a cobrança desses dois é bem relevante. E eles colocam os dois justamente para confundir. Regra geral, funções nitrogenadas. Eu vou ter o nitrogênio ali, diferente das oxigenadas que a gente tem o quê? O oxigênio. Está aqui a regra geral, a representação para vocês, tanto da fórmula estrutural quanto a fórmula de bolinhas aqui. Ó. Aqui eu vou ter o meu nitrogênio ligado a átomos de hidrogênio ou átomos de carbono. Dependendo da forma como ele está ligado ou a quanto átomos de carbono ele está ligado, a gente vai ter uma classificação. Isso aqui pode ter certeza, vai ter questão delas, questão referente a isso aqui para vocês, na minha prova pelo menos, né? Bem, olha só, as aminas, elas são derivadas da amônia. A amônia, essa espécie aqui, onde eu vou ter um nitrogênio no centro ligado a 3 átomos de hidrogênio. Isso daqui é amônia. As aminas são derivadas da amônia. Vejam aqui que são 3 hidrogênios ligados. Então, dependendo da quantidade de hidrogênios que eu retirar ou que eu substituir, eu vou ter as minhas classificações. Vejam aqui, ó, tá vendo? Amônia, 3 hidrogênios. A amina, eu vou ter meu nitrogênio ali composto na estrutura. Vejam, a amônia em si, ela deveria ter 3 hidrogênios, né? Daqui para cá, vocês estão vendo quantos hidrogênios? Apenas 2, certo? Quer dizer então que eu retirei um hidrogênio, porque deveria ter 3, mas aqui se tem 2, então eu retirei um. Logo, se eu retirei um, a mina primária, quando eu substituo um dos meus hidrogênios. Tá aqui, ó. Eu substituí um dos hidrogênios por quê? Por um carbono. Eu poderia aumentar essa cadeia aqui, eu poderia colocar mais átomos de carbono para cá, entendeu? Mas no caso aqui é só um para exemplificar. Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho outro hidrogênio. Mas, e vejam, nesse aqui na primária eu retirei apenas um. E na secundária eu retiro 2. Daqui para cá, vocês estão vendo quantos hidrogênios? Apenas um. Deveria ter 3. Então quer dizer que eu retirei quanto? Retirei 2. Se eu retirei 2, a mina secundária, eu tenho o meu nitrogênio aqui, só que agora eu só tenho o quê? Só apenas um hidrogênio. E aqui, outros 2 átomos de carbono. Lembrando que essa aqui é a forma mais simples. Essas cadeias, elas podem aumentar, entendeu? Então eu falo que essa substituição aqui é por grupos orgânicos. Um resumo aqui. Poderia simplesmente simplificar e colocar um R aqui. Por quê? No caso aqui é um carbono, mas eu poderia aumentar, colocaria vários. Tá, então se eu retiro um hidrogênio, a mina primária. Se eu retiro 2, secundária. E se eu retirar os 3, terciária? Veja que daqui para cá eu não estou vendo mais nenhum átomo de hidrogênio. Eu tenho o que? Isso aqui é carbono, carbono e carbono. Então eu retirei os meus 3 hidrogênios. Se eu retirei os 3, a mina terciária. Não tem como ter mais. Se a capacidade máxima da amônia aqui e do nitrogênio em si, ele só faz 3 ligações, o máximo que ele pode ter é 3 hidrogênios. Então não pode existir uma amina quaternária, por exemplo. Com relação às classificações, é isso. São simples, são cobradas e eu vou cobrar de vocês. Vamos lá. Com relação à nomenclatura, é difícil, pelo menos eu até hoje, eu não vi questões referentes à nomenclatura. Mesmo porque, olha só, a IUPAC, ela considera 2 formas oficiais de nomear
as aminas. Eu estou apresentando para vocês, mas o que eu peço que vocês tenham atenção é com relação à identificação. Saibam o que é uma amina e saibam o que é uma amida. Tá? Com relação às formas de nomenclatura, existem duas formas. A primeira forma é com relação ao nome do grupo substituinte. O que é isso, professor? Lembra quando eu falava para vocês, se eu tenho um carbono fora da minha cadeia principal, como ramo, como ramificação, ele é o quê? Ele é o meu substituinte ali. Então, se eu tenho apenas um carbono fora da minha cadeia principal, ele é o quê? Met, como é ramificação, metil, 2 etil, 3 propil. Isso aqui é o nome do meu grupo substituinte, mais amina. Então, eu vou ver quantos carbonos eu tenho e vou colocar eles como substituinte. Se é 1, se é 2, se é 3 e por aí vai. Mais amina. E a segunda forma é que eu acho que ela é mais simples. E é aquelas formas que a gente já estava estudando. Prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, quantos carbonos vão ter na minha cadeia principal. Infixo, dizer se tem duplas ou triplas ligações entre os meus carbonos. E no final, amina. Então a gente está vindo com álcool, ol no final, ácido carboxílico, óico no final, cetona, ona no final. No caso aqui a gente vai ter as aminas. Eu acho essa daqui bem mais simples, mas as duas formas são aceitas. E nos livros vocês encontram das duas formas. Olha os exemplos aqui, ó. Esse aqui é minha porção amina. Se eu pedisse para vocês uma mesma questão agora, que classificação é essa dessa amina aqui? Ela é primária, secundária ou terciária? Vejam que aqui eu tenho 2 hidrogênios. Opa, se eu tenho 2, para 3 está faltando 1, quer dizer que eu retirei 1. Então ela é uma amina primária. Qual seria a nomenclatura dela? Pela primeira forma aqui, vejam, isso aqui é um átomo de carbono. Essa extremidadezinha aqui é um átomo de carbono. Então, se eu tenho um carbono, o prefixo para 1 é met. Mas como eu vou nomear ele como um substituinte, fica o quê? Metil. Para essa primeira forma aqui. Metil. Mais o quê? Amina. Então, o nome desse composto aqui seria o quê? Metilamina ou metilamina. A pronúncia, as duas estão corretas também. Mas e se for com relação a essa segunda forma aqui? Vamos de novo. Eu tenho quantos carbonos? Aqui, ó. Tenho quantos carbonos? Apenas um. Met. Não tem nenhum outro carbono aqui para poder dizer se está fazendo dupla ou tripla ligação. Não tem como. Então é metan. Mais o que no final? Metanamina. Então, esse é o nome para esse composto aqui. Vamos para o outro aqui, ó. Aqui eu tenho mais um carbono aqui, outro carbono aqui. Se eu for nomear com essa primeira forma aqui, não são 2 carbonos, et, mas eu nomeio como se fosse substituinte. Então fica etil mais amina, etilamina ou etilamina. E o 3, não, aqui ó, essa outra aqui, a outra forma, 2 carbonos, et. Não tem dupla ligação entre esses carbonos, é só ligação simples, mais amina no final, etanamina. E essa aqui tem outro aqui, exemplo com mais 3 carbonos aqui. Então, tá aí os exemplos para vocês aí, com os slides, a partir dos exercícios vocês vão e consultem. Eu recomendo utilizar essa forma aqui. Por quê? Porque as outras funções seguem essa regra aqui. Então, fica mais simples do que vocês se envolverem com essa primeira aqui. Tá. Com relação às aminas secundárias e terciárias, esse aqui, deixa eu voltar aqui, esse aqui que eu apresentei para vocês é só com relação às aminas primárias. Eu esqueci de dizer lá. Vejam que todas elas são primárias. Todas elas aqui, ó, são primárias. Eu retirei apenas o hidrogênio. Então, para as aminas primárias, existem essas duas formas aqui de nomear. E para as aminas secundárias e terciárias, mais uma vez, olha só, essa daqui já complica um pouco mais a nomenclatura, mas não quer dizer que é difícil ou quer dizer que seja impossível. Olha só, tem duas regrinhas aqui para vocês seguirem. Vejam aqui, ó. Depois que vocês identificarem que elas são secundárias ou são terciárias, sempre lembrem, tenta lá, desenha amônia, ó, e veja lá, a amônia ela vai ter os seus 3 hidrogênios, certo? 3 hidrogênios. Aí vocês olham para o composto de vocês e vê quantos hidrogênios vocês retiraram. Vejam que aqui eu tenho quantos? Eu tenho apenas 1. Então quer dizer que eu retirei 2. Então essa aqui é uma secundária. E essa aqui também, ó, retirei 2 secundária. E essa aqui também secundária. Terciária aqui eu não coloquei nenhum exemplo não, porque à medida que a gente vai aumentando ali, a nomenclatura ela fica mais complexa. Então, dos grupos funcionais que a gente tem, eu acredito que das aminas aqui são o que gera mais dúvidas. Mas tá, vamos lá, vou apresentar para vocês. Ó. Primeiro, a cadeia mais longa é considerada a cadeia principal. E segue o quê? Na cadeia principal, depois de vocês identificarem a cadeia principal, vocês vão nomear ela como? Somente a cadeia principal. Prefixo, infixo e sufixo. Tá, mas e aí, professor, como é que eu vou identificar a cadeia principal? Peraí, deixa eu apagar tudo aqui. Olha só,
Mas ó, vamos para a segunda regra aqui. As demais cadeias são consideradas como substituinte. O que? Você vai ter a cadeia principal, você vai nomear assim. Depois a outra cadeia você vai nomear como se fosse substituinte. Ó. E segue as regras. Prefixo mais IO, precedido da letra N. Ah, tá complicando, né? Não? Vamos ver aqui, olha só. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Não tem cadeia principal e secundária? Então, divide. Não é a cadeia mais longa? Divide aqui de novo aqui no nitrogênio. Pronto. Agora que vocês têm duas porções, né? Tem essa daqui e tem essa outra porção aqui. Veja aqui, ó. Aqui eu tenho um átomo de carbono, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Nessa porção aqui eu tenho 3 átomos de carbono. Nessa aqui, ó, só tenho um aqui. Um carbono. E aí, qual é a maior? Essa aqui de 3 ou essa de 1? Essa é de 3. Então, a de 3 você nomeia como aqui, ó, prefixo, infixo e sufixo. Aqui, ó, essa primeira porção aqui, ó. Não são 3 átomos de carbono? Prefixo para 3, próprio. Vocês podem fazer fragmentado, vocês fragmentem o nome, depois junta tudo. Ou pode fazer tudo junto. Aqui eu estou apresentando tudo junto, ó. Aqui, ó, são 3 átomos de carbono dessa porção aqui, próprio. Entre esses átomos de carbono, tem alguma insaturação? Dupla ou tripla? Não, então fica o quê? Mais o sufixo, que no caso aqui vai ser o quê? Amina. É o grupo das aminas que a gente está trabalhando. Pronto. A gente nomeou essa minha primeira porção. Aqui. Essa primeira porção aqui, dividir de novo aqui, foi nomeada, mas restou essa daqui, né? E o que diz para ela a segunda regrinha? As demais são consideradas como substituinte. Então, se na menor ali tem um carbono, mede, mas como é substituinte, IL. 2, et, substituinte, IL. Então, fica etil, tá? Então, olha aqui, ó. Essa aqui não só tem um carbono, mede, mas como é substituinte, fica o quê? Metil. Pronto, esse aqui é o nome para esse composto aqui, para a amina secundária. Mas por cerca de padronização, a gente coloca o quê? O N na frente. E cadê ali que significa o quê? Normal, por exemplo. Então é isso, só coloco o N na frente. Eu sugiro sempre que vocês dividem aqui, ó. Aqui, se vocês observarem, eu coloquei tudo junto, mas eu vou fazer agora aqui por partes aqui, ó. Dividir, né? Aqui, ó. Aqui, nessa porção aqui eu tenho um carbono aqui, outro aqui. Nessa aqui eu tenho 1, 2, 3 carbono. Já dá para saber aí, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Qual é a minha cadeia principal? Minha cadeia principal vai ser a mais longa. Essa daqui eu tenho quantos carbonos? 3. E o prefixo para 3 é o quê? Próprio. Tá bom? Próprio. Entre esses meus átomos de carbono, tem alguma insaturação? Tem dupla ou tripla ligação? Não. Então, o quê? Assim. Propan. Mas é o quê? Qual grupo funcional que a gente está trabalhando? Amina. Então fica propan, amina. Assim. Propan, amina. Tá bem aqui. Tá. Só que aí a gente volta para a nossa cadeia menor. Como é que a gente vai nomear ela? Não são 2 átomos de carbono? Prefixo para 2, et. Vou botar. Vou nomear. Vou botar aqui 1. Eu vou aqui 2 aqui, ó. É o quê? São 2 átomos de carbono, et. Mas ela é substituinte, a gente trata ela como se fosse um substituinte. Então fica o quê? IL. Então fica etil. Então agora eu vou juntar as duas porções. Vem essa primeira aqui, que é a do substituinte. Fica o quê? Etil mais a outra cadeia principal, que é o quê? Propanamina. Etilpropanamina. E a gente coloca o N na frente. Aqui tem mais um exemplo aqui para vocês aqui. Aí depois vocês olham. Aqui essa porção aqui vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos aqui. E aqui só vai ter 1. Butanamina, aqui é só 1, met. Só que como é substituinte, metil. N-metil-butanamina. As aminas, como é que se encontraram no cotidiano de vocês? A forma mais simples é o cheiro. Esse cheiro, às vezes, de peixe podre, que já passou do tempo ali, é derivado da propilamina, se eu não me engano. É uma amina aí. Então, esse cheiro aí. Mas também elas podem ser utilizadas em rotas sintéticas para a produção de explosivos, num processo de fabricação da borracha. Existem as suas aplicações ali benéficas e maléficas, eu posso classificar. Também é utilizado em rotas sintéticas para fabricação dessas drogas como êxtase e metanfetamina, por exemplo, entendeu? Então tem esse uso aí. Mas um dos usos que eu considero que é um dos mais importantes é que elas podem ser utilizadas como sangue artificial. Então em cirurgias que envolve ali troca e que precisa de um grande fluxo de sangue ali,
elas podem ser utilizadas. Elas não interferem no organismo, nem são processadas pelo organismo. Faz a substituição ali durante esses procedimentos cirúrgicos. Então, é uma aplicação bem relevante. Tá. Eu já apresentei para vocês as aminas, agora eu vou apresentar as amidas para vocês. Eu sempre, quando vocês falarem, eu peço que quando lembrarem assim, de amidas, vocês sempre destaquem isso aqui, ó, o Dzinho ali, porque amida, esse D ali eu destaco de dupla. Veja, não ficou bom não, é dupla aqui. Ao lado do meu nitrogênio, da minha porção que seria a amina, se ela tivesse isoladamente, eu vou ter o quê? Uma dupla ligação aqui. E a nomenclatura delas é bem mais simples. Olha só, prefixo, cadeia principal. Quantos carbonos eu vou ter? Infixo, dizer se entre esses meus átomos de carbono eu tenho dupla ou tripla ligação. E o finalzinho do nome, amida. Então, para elas aqui é bem mais simples. Olha esse aqui. Deixa eu apagar. Aqui, ó. Como é o grupo funcional, o grupo funcional é que determina a ordem da cadeia. Então, aqui eu tenho o carbono 1, 2, 3. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aí eu tenho as várias cadeias. Por exemplo, esse... Não. Aqui, ó, 1, 2, 3. 3 carbonos, prefixo para 3. Ó, ficou faltando um P aqui, ó. Prop. Entre esses meus átomos de carbono, tem alguma dupla ligação? Não. Então, mas qual grupo funcional? Amida. Isso tudo aqui é o meu grupo funcional, amida. Então, propanamida. Esse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, prefixo para 4, but. Só que agora, eu tenho insaturação entre esses meus átomos de carbono. Tem, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A minha insaturação está onde? Está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, but 2 em grupo funcional amida. Isso tudo aqui é o meu grupo funcional amida. Vejam, nas aminas, confundirem aminas e amidas. Eu só vou ter um nitrogênio. E dependendo de quantos átomos ele vai estar ligado ali, quantos átomos de hidrogênio eu retirei, eu vou ter as classificações. Mas as amidas não, por isso que eu peço, destaque um Dzinho quando ver assim, amida. Lembra de D, de dupla ligação. E essa aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, para 5 pente. Não tenho nenhuma insaturação, grupo funcional, amida. As amidas, elas estão presentes ali na vitamina B3. Todos esses alimentos aqui têm a vitamina B3. Tem até um nome que é utilizado por aí, mas não oficial, para identificar essa vitamina. Mas é a vitamina B3. É utilizada também para a produção de tecidos e é muito presente no cotidiano de vocês, que dentre a cafeína em si tem mais de uma função orgânica. E dentre as funções vai estar lá a amida. Então, é isso. Os nitrocompostos. É bem mais simples, os nitrocompostos. Vocês vão identificar essa porçãozinha aqui, NO2 aqui. E para nomear, de novo, prefixo, quantidade de carbonos que vocês vão ter. Infixo, dizer se tem dupla ou tripla ligação. E o O no final ali, para representar do grupo funcional de nitrocomposto. Então, viram essa porção aqui, NO2 aqui, vocês estão diante de um nitrocomposto. Esse daqui, ó. Vamos lá. Não, peraí. Aqui, ó. Não, aqui eu tenho, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem que chamar atenção para vocês, porque diferente das outras funções, por exemplo, como amidas, aminas, álcoois, tudo mais, o nitro composto aqui, ele não tem preferência para nomear a cadeia. O que eu quero dizer com isso assim? Que ele é tratado como se fosse um carbono qualquer. E carbono, ele não tem preferência na hora da contagem da cadeia. Quem tem preferência? Grupo funcional, insaturação e, por último, ramificação. A gente trata esse grupo nitro aqui como se fosse uma ramificação. Logo, se eu tenho uma insaturação na minha cadeia, quem que deve receber o menor valor? A minha insaturação. Para eles é até relevante. A gente trata ele como se fosse um halogênio depois. Mas veja assim, ele não tem preferência. Viu insaturação? Insaturação deve receber o menor valor. Para esse primeiro aqui, ó, e a gente deve indicar em qual carbono vai ter essa minha porção nitro aqui, ó. Vamos lá, vamos por partes. Tem quantos carbonos aqui? 3. Próprio. Certo? Tem insaturação entre eles? Não. E mais o O no final. Só que eu tenho a minha porção nitro.
certo? Eu devo colocar nitro, tá aqui o nitro aqui. E ele está em qual carbono aqui? Como nessa cadeia aqui só tem ele, então ele deve receber o menor valor. Então aqui é o carbono 1, 2, 3. Então o meu nitro aqui está em qual carbono? No carbono de número 1. Tá, só que veja que nesse exemplo aqui de baixo aqui, agora eu tenho uma insaturação. Como eu disse para vocês, a insaturação é que deve receber o menor valor. Então eu poderia começar daqui, esse carbono aqui, ou desse carbono aqui. Se eu começar daqui, dessa porção aqui, o nitro vai receber o menor valor. Se eu começar dessa aqui, a insaturação vai receber o menor valor. Como a preferência é para insaturação, carbono 1, 2, 3, vou botar aqui em cima, 4. Então, mas como é a ordem aqui? Agora que você já tem condições de colocar tudo junto. O meu nitro tem qual carbono? 4. 4 nitro. Minha cadeia principal, deixa eu limpar, tá tudo. A minha cadeia principal tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. But. E a minha saturação estava entre o 1 e o 2, são os menores valores. 1 N. 4 nitro, but 1 N. Aqui tem outros exemplos aqui para vocês, depois se vocês quiserem, vocês vejam. Os nitrocompostos, eles podem ser utilizados como explosivos. O TNT, por exemplo, é o trinitrotolueno. São 3 porções de nitro em como se fosse um anel aromático ali, trinitrotolueno, utilizado como explosivo. É utilizado também na fabricação de explosivos, mas uma das utilidades dele é como vasodilatador. Por exemplo, assim, fazer uma operação ou algo do tipo, dilatar, aumentar o fluxo de sangue, o fluxo de oxigênio, ele vai dilatar os vasos sanguíneos, vai aumentar o calibre deles ali, a espessura ali. Isso faz com que passe mais sangue. Pessoas que têm, por exemplo, assim, isso diminui o risco de ataque cardíaco, por exemplo, porque um dos motivos é que você tem a gordura ali tampando o vaso sanguíneo, ou seja, não há o fluxo de sangue. Como um vasodilatador, ele vai aumentar, logo ele vai permitir que isso passe mais sangue. Tá, era isso. Então, agora eu vou apresentar mais alguns exercícios para vocês. A próxima aula vai ser só de exercícios de eu resolvendo. Só que agora aqui já está misturado. São todas as funções. Essa daqui são lá das funções oxigenadas, como vocês queriam a forma. A outra lista, esse aqui só alguns. Então são 2 nessa daqui. Mas na lista de vocês tem mais. Aí depois eu vou estar resolvendo ela aqui. Veja aqui tem esse texto introdutório aqui, mas não vou ler não. Aqui, ó. Se quiserem ler depois aí, ó. Identifica as funções orgânicas presentes simultaneamente, ou seja, ele quer a função que apareça aqui e apareça aqui, nessas estruturas aqui desses biopesticidas aí. Tá, eu preciso identificar as funções, né? Então, vamos lá. Veja, esses rachuradinhos assim, só quer dizer que a gente vai ver isso no terceiro bimestre, que é uma disposição espacial dos átomos. Isso aqui é a forma como a gente representa num plano aqui, uma folha de papel, por exemplo, em que um átomo pode estar para frente ou pode estar para trás. Mas aqui, por exemplo, isso aqui é um átomo de carbono. Isso aqui é carbono, isso aqui é carbono. Ó. Tudo isso aqui é carbono. Ah, não, isso aqui não, isso aqui é hidrogênio, isso aqui é oxigênio. Isso aqui só está querendo dizer, ó, um está saindo do plano, outro está entrando no plano. Só mais ou menos isso. Um está para trás, outro está para frente. Só isso, tá? Só que, olha só, para melhorar, para a gente resolver isso aqui, eu vou quebrar as funções. Vamos analisar elas por partes. Ó, vou pegar essa primeira estrutura aqui. Ó. Aqui eu tenho uma dupla ligação com oxigênio. Só que aqui eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou ter isso aqui, ó. Aí, de um lado, eu vou ter um carbono. Do outro lado, eu vou ter um carbono. Opa, que função é essa aqui? Quando eu tenho uma carbonila entre 2 átomos de carbono. Cetona. Cetona. Tá. Esse aqui, ó. Vou quebrar isso aqui de novo, aqui, ó. Isso bem que é um átomo de carbono. Eu tenho o meu átomo de carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio. E aqui, o carbono faz 4 ligações, certo? Aqui já tem 2, tá faltando outras 2, ó. Uma tá ligada para cá, ó, que é o quê? Um átomo de carbono. E a outra, do outro lado aqui, tá ligado com o quê? Com um oxigênio. Esse oxigênio aqui tá ligado a um átomo de carbono. E aí, não ficou muito bom aqui não, mas que porção é essa daqui? Eu tenho uma dupla ligação. Se fosse só, se aqui não tivesse um oxigênio, eu teria a minha acetona novamente. Mas com relação a esse oxigênio aqui, essa porção aqui é chamada de éster. Se vocês olharem lá nos primeiros slides, por isso que eu coloquei eles aqui, vocês conseguem ver essas estruturas aqui. Para não ter dúvida com isso aqui, quando aparecer isso aqui, só risca assim, ó. Põe assim, ó. A não ser que ele peça sobre isomeria, que a gente ainda vai ver.
Então, nesse grupo daqui eu tenho cetona e éster. E nesse outro aqui, ó, vejam, essa porção aqui, tá vendo essa aqui, ó, uma hidroxila. Eu tenho um carbono, ele não está fazendo uma dupla ligação, tem um carbono aqui ligado a um OH. O grupo funcional é esse daqui, álcool. Aí ficou bom não, mas vocês viram aí, álcool. Álcool, tá. E pra cá, vejam, bem aqui, ó, essa é a mesma porção daqui, ó, vejam. Essa que eu tenho uma cetona cíclica, mas pode ser individual. Só quebrei aqui para mostrar, é a mesma cetona, só que a diferença aqui é que é cicla, tá? Por quê? Porque tá dentro de um ciclo ali, tá fechado ali. Essa aqui é a mesma dessa porção aqui, então não vou quebrar ela não. Isso bem aqui eu tenho o quê? Uma cetona também. Tá? Então aqui eu tenho cetona e álcool. E essa outra porção aqui, vejam, essa mesma porção bem daqui, ó. Eu vou ter uma dupla ligação com oxigênio. Aqui vai ter um átomo de carbono. Não tá ficando bom. De um lado eu vou ter um átomo de carbono e do outro lado eu vou ter o quê? Um átomo de oxigênio que está ligado ao outro carbono. Todo o nome dessa porção aqui, porção chamada de éster. Isso aqui. E aí, qual das alternativas aqui, ó? Eu tenho éter e éster, não, eu tenho éster, mas não tenho éter. Eu tenho cetona e éster, de fato, eu tenho éster aqui de um lado aqui e cetona do outro lado. E nessa porção aqui eu também tenho cetona e também tenho éster. Então essa aqui é a alternativa correta. Eu tenho álcool e cetona. Eu tenho álcool aqui nesse segundo aqui, mas não tenho no primeiro. Então não é essa. Nessa daqui, aldeído e cetona. Não, a gente achou só a cetona, mas a gente não achou aldeído. Éter, não, a gente já viu que não tem éter. Então, de fato, a alternativa correta aí é a letra B. Tem mais um outro aqui, só que eu não vou resolver para a aula não ficar muito longa, mas eu mando a lista para vocês e nas próximas aulas vão ser só mais exercícios antes de eu fechar as nossas duas últimas funções. É isso, até mais, obrigado.